dólar, o mercado cambial brasileiro. Esse mercado, muito se ouve falar nos noticiários, praticamente todos os dias, de quanto está o dólar e dessa relação com o real brasileiro. O dólar ele é extremamente importante por diversos fatores. A maioria dos contratos que os países fazem entre eles é em dólar. Então ele é uma moeda mais forte do mundo até o momento. Claro que a China vem disputando lá com o iene esse mercado de moedas. As criptomoedas também vieram bem fortes e nesses contratos aí alternativos, nos smart contracts, né, os contratos inteligentes, toda a questão digital, jogos, NFTs, tá vindo bem forte aí o multiverso. Até eu tô com um livro aqui do multiverso direito que eu tô lendo, né? Ele tá um pouquinho parado na minha leitura, mas eu tô lendo. Os NFTs e as criptomoedas vêm fortes aí também para tentar bater as moedas fiduciárias, principalmente o dólar. Bater em valor, muitas delas já bateram, o Bitcoin já extrapolou o valor, né? Para ter noção, R$1, tu precisa de R$5 para 5,20 para comprar $1, tu precisa de R$100 mil para comprar um Bitcoin. Então, em valores superou, mas a questão social mesmo, a questão de utilizar esse tipo de moeda para realizar as principais transações comerciais do mundo ainda precisa de um trabalho um pouquinho mais elaborado. Mas no Brasil, vamos pegar um ponto importante e crucial pro Brasil. Combustíveis, galera. Combustíveis em geral, principalmente os derivados do petróleo. Por quê? Porque o Brasil, galera, ele tem o pré-sal, ele tem diversas formas de coletar o petróleo bruto. Galera. E isso é uma puta fonte de renda. O petróleo, ele é quase como o ouro. Ele é um bem aí que está se extinguindo. Beleza, ele é um combustível fóssil, ele não é tão sustentável. Porém, ele ainda é um dos combustíveis mais utilizados para gerar a energia no planeta. E o Brasil ele tem o pré-sal e tem bastante petróleo para coletar. Porém, o Brasil ele coleta esse petróleo bruto. Não é possível utilizar esse petróleo como combustível. O que o Brasil faz? Ele vende esse petróleo para países no exterior que possuem refinarias e conseguem refinar esse petróleo para ser utilizado como combustível e recompram depois de refinado, pagando essa diferença do processo de refinagem, eu acho que fala, mas do petróleo ser refinado em outro país e o Brasil precisa recomprar. Vai ter uma diferença por barril de petróleo, não lembro, até eu já vi isso, já pesquisei há um tempo atrás, mas hoje eu não lembro qual é a diferença do barril de petróleo bruto para o barril de petróleo refinado. Deixa eu ver se eu acho isso, eu acho que eu não vou achar. Preço, barril, petróleo bruto. Aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, galera. R$ 484,99, mas não disse é o petróleo bruto. Não sei dizer, galera. Não consegui achar aqui. Mas existe essa diferença, tá, galera? Então, e essa diferença desses contratos, ela é em dólar, galera. Então, digamos aqui, vou chutar, tá? Qualquer número. O Brasil, ele exporta a R$100 o barril, a $100 o petróleo bruto do Brasil, tá? Sai do Brasil e o Brasil cobra $100 o barril. Depois de refinado, ele tem que pagar $150 esse barril refinado. Essa diferença de $50, para quem trabalha em dólar, são $50, beleza? Para quem o país a qual a moeda é dólar, não faz tanta diferença. Agora, para o Brasil, que trabalha em reais, esses $50, eles representam muito mais que isso. Eles representam R$ 2.500 por barril de petróleo a mais. Então, realmente é uma diferença muito importante a refinaria. É por isso que os governantes hoje, e até a Dilma sem sucesso lá no governo dela, tentaram criar refinarias de petróleo brasileira, comprar refinarias para conseguir a situação da Dilma lá na refinaria de Passadina, que infelizmente ocorreu diversas situações aí, até possível corrupção, né, com contratos da Odebrecht e coisas assim, né. Então não vem ao caso aqui falar de política, mas como eu disse, o Brasil ele não consegue refinar o petróleo que ele extrai. Então ele acaba pagando, e ele paga em dólar para importar o petróleo refinado. Então aqui a importância do controle cambial, de manter o dólar baixo, ou no caso de manter o real uma moeda forte frente ao dólar. Essa é a importância do dólar para a gente. Vamos para os dados que eu peguei do relatório Focus, galera.
que lembrando está aqui na descrição do vídeo, provavelmente está na descrição do vídeo também o relatório Focus pós-eleição ali do dia 4 de novembro, que vai sair daqui 2 dias. Atualmente, a projeção pré-eleição era que o dólar fechasse 2022 a R$ 5,20, R$ 5,20. Deveria permanecer assim todo 2023, fechar 2023 a 5,20, vindo a cair para 5,10 em 2024 e tendo uma subida de valor ali no final de 2025 a 5,15. Essa diferença, assim, diferentemente da inflação, que a expectativa é que ela baixe com as políticas, a Selic é que ela baixe com as políticas, o PIB que ele aumente com as políticas, que é a melhor das opções, assim, que a gente tenta. O dólar não... Calice, tá me atrapalhando, minha filha. Dá um oi pra câmera aqui e diz pra eles que tu tá incomodando o papaizinho. Como eu disse, o dólar não é linear, ele não é que nem a inflação, que nem a Selic, que nem o PIB, que tende a, com o tempo, o PIB aumentando, inflação e Selic baixando num cenário de estabilidade. O dólar ele tem a questão dos contratos futuros. Às vezes o Brasil já fechou algum tipo de contrato futuro, já tem algum vencimento de alguma obrigação que ele vai ter que pagar em dólar, e aí daqui a pouco essa obrigação vence em 2025 e o Brasil vai ter que se desfazer de dólares, da sua reserva de dólar que ele tem lá no Banco Central, e aí pode acabar variando essa projeção. Então, não sei se é esse o caso, mas aqui ele mantém 2022, 2023 a 5,20, 2024 ele cai para 5,10, mas em 2025 ele tende a subir a 5,15. Porém, galera, no cenário pós-eleição, se mudou um pouquinho essa situação. A gente observou, galera, no dia 31, ali, no primeiro dia pós-eleição, uma valorização forte do real, uma das maiores valorizações de moeda do mundo naquele dia. E ele baixou o dólar, que estava naquele dia cotado a 5,34 para 5,22, galera. Além disso, aí ontem, dia 31, ele baixou de 5,34 para 5,22, e ontem ele baixou de 5,22 para 5,14, galera. Foram duas quedas consecutivas, aliadas a dois aumentos consecutivos da Bolsa de Valores, e que eles também andam juntos, né? Uma alta na Bolsa de Valores e uma queda e uma alta na moeda do real, baixando o dólar. Isso mostra um reflexo positivo da economia brasileira. O que isso quer dizer? Que o mercado internacional reconheceu ali que a eleição do Lula, ou não só isso, mas também o silêncio do atual presidente Bolsonaro, que ele ficou em silêncio até ontem, metade, final da tarde de ontem, dia 1º, ficar todo dia 31 e praticamente todo dia 1º, pelo menos no horário de mercado, em silêncio, com manifestações políticas tomando proporções um pouquinho irracionais no Brasil, isso pode ter afetado o cenário internacional para mostrar um pouco de instabilidade do atual governo versus uma possível estabilidade do governo Lula. E isso fez com que esse reflexo acontecesse. Não estou afirmando aqui que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro, galera. Isenção total nesse momento aqui no canal. Eu tenho minhas convicções pessoais, como eu falei, mas eu não trago aqui para o canal. Estou mostrando como o cenário internacional reagiu aos últimos eventos dos últimos dias. Então, como eu disse, o dólar ainda ele vai variar bastante, porque a política cambial do governo de esquerda, do governo Lula, com o próximo ministro que ele vai colocar na Fazenda ou na Economia, vai ser muito diferente da política cambial do Paulo Guedes, o atual ministro da Economia do governo Bolsonaro. Muito relacionado com as reservas em dólar que eu falei, a quantidade de reserva em dólar feitas por um governo e feitas por outro são diferentes, os percentuais, a política cambial ela é diferente. Além desses contratos a vencer nos próximos anos, que podem ser renegociados, podem ser adiantados, podem ser trocados, e a dívida externa do país com o Fundo Monetário Internacional, tudo isso vai influenciar a política cambial, tá? A valorização ou desvalorização do real frente ao dólar. Como eu disse aqui para vocês, já comecei a iniciar, é visível um reflexo otimista internacional com a vitória do Lula. Claro que esse reflexo pareceu maior, refletido na Ibovespa e no dólar, em função do silêncio do atual presidente Bolsonaro. Ainda mais que agora, nos últimos dias, alguns países já se pronunciaram
que vão retomar algumas relações internacionais que estavam suspensas, vão retomar com o Brasil essas relações internacionais. Tudo isso influenciou na variação cambial do dólar. Eu realmente acredito que as previsões do Banco Central vão se alterar bastante nos próximos meses, galera. Desde que, claro, né, não havendo nenhum tipo de pressão sobre as estatais por parte do governo Lula, nem nenhum tipo de regulação das mídias, como prenuncia e prenunciava na sua candidatura ali, na sua campanha, o atual presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que o Lula ele vai regular as mídias, vai tentar fazer algum tipo de regulação, vai fazer pressão sobre as estatais. Se isso não acontecer, eu acredito que o real vai se valorizar bastante frente ao dólar, por todas essas outras situações, uma melhor estabilidade ali, que já vem sendo planejada pelo governo e que vai baixar a inflação, vai baixar a Selic, vai conseguir fazer com que a Bolsa de Valores retome alguns patamares mais altos. Se não houver nenhuma situação externa, como a guerra na Rússia piorar, como o governo do presidente Lula, eleito agora, regule e faça pressão nas mídias e nas estatais, eu acredito que o dólar vai baixar das casas dos R$5 até o final de 2023, galera. Essa é uma projeção minha, tá? Com os meus conhecimentos econômicos, com os meus conhecimentos financeiros, eu acredito realmente que o valor vai baixar dos R$5 até 2023, se não houver nenhum tipo de situação excepcional, galera.